Os sonhos dela eram o único lugar onde podia correr. Não existiam ali as estradas lamacentas da Vila da Neblina, nem o fedor azedo de hidromel e suor que permeava a cabana de madeira onde vivia. No sonho, Elara não era a garota de 17 anos, cujos olhos azuis carregavam tristeza demais para sua juventude. Ela era uma loba, prateada, grande, livre. A brisa da mata de Krá chicoteava sua pelagem enquanto corria pela floresta infinita. Ela nunca se sentira tão viva, tão solta, o chão sumindo sob suas patas com o rugido do vento em seus ouvidos. Mas a alegria era efêmera. O crepúsculo dourado se apagou, substituído por uma fumaça negra e lenta que rastejava pelo chão. As árvores pegaram fogo sem aviso, crepitando e lambendo o céu. Elara estava presa. O cheiro de fumaça preencheu seus pulmões e o calor foi embora. Ela desabou na grama ardente e, enquanto sua visão escurecia, viu. Um relâmpago rasgou o céu, seguido por um rosnado cavernoso que sacudiu o próprio sonho. Das chamas surgiu uma figura massiva, um lobo castanho facilmente 3 vezes o seu tamanho. Imponente, seus olhos brilhavam fracamente sob a fuligem. Uma besta de poder e presença. Algo quase familiar. Mas antes que pudesse alcançá-lo, antes que pudesse chamar, ela acordou com um grito seco. Seus olhos se abriram para a escuridão. O corpo de Elara se ergueu, banhado em suor frio. Sua garganta ardia como se a fumaça tivesse sido real. Ela agarrou-se ao lençol fino, o pânico subindo como água de enchente. O trovão ainda ecoava. Ela estava sozinha, ou assim pensava. Elara piscou rapidamente, tentando clarear a visão, tentando se firmar. Então ela viu uma sombra, uma silhueta na porta. Ela congelou. O formato era largo, familiar. Não o lobo de seu sonho. Pior. Quando a visão se ajustou, seu estômago afundou. Era Geraldo. Seu pai, Geraldo de Montemor, estava parado na soleira, uma massa escura contra a luz fraca do corredor. Ele era um homem grande, musculoso, um ex-soldado com a testa vincada por anos de amargura. Seu hálito fedia a hidromel barato e ressentimento, e em sua mão direita ele segurava algo longo e enrolado, um chicote de couro que sibilava levemente contra o chão de madeira. Como ousa me acordar, passarinho? Ele arrastou as palavras, a voz baixa e carregada, mas não menos cruel. Elara permaneceu imóvel. O medo não a paralisou, a fez correr. Atingida por um golpe anterior, seu lábio estava rachado. Ela engoliu gritos por anos. Mas desta vez, sua voz saiu rachada e crua. Um som que seu pai não ouvia desde que sua mãe, Irene, havia morrido em um acidente de carroça. Nos caminhos traiçoeiros da montanha. Anos atrás. Socorro! Ela gritou. Não em voz alta, mas em sua mente. Em um pânico silencioso que não produziu som real. O homem avançou, e o chicote subiu. Elara não falava uma palavra desde os 6 anos. O dia em que Geraldo, um homem consumido pela dor e pela raiva, colocou a culpa da morte de Irene sobre os ombros magros da filha. Se não estivesse levando sua inútil pessoa, ele costumava resmungar. Ela ainda estaria viva.
Desde então sua casa se tornou uma prisão. Os hematomas se tornaram sua segunda pele. O silêncio, sua única defesa. Ela era a garota calada da Vila da Neblina, o fantasma que ninguém notava. Na manhã seguinte, Geraldo dormia pesadamente, o cheiro de bebida e suor dominando o andar de baixo. Elara se moveu pela cabana com a precisão de um rato assustado. Ela limpou as feridas que o chicote havia deixado em suas costas, mordendo um pedaço de pano para abafar qualquer gemido. Ela vestiu sua túnica mais velha e um pesado manto de lã, o capuz puxado para cobrir o rosto pálido e cansado. O ar do lado de fora cheirava a terra molhada e pinho. O céu estava cinzento, pesado, como pensamentos. Ela não tinha para onde ir. Então foi para o único lugar que lhe oferecia um pequeno respiro, o açougue de Belina, onde ajudava em troca de refeições e moedas raras. No caminho, ela ouviu sussurros. "É a muda", disse um mercador enquanto ela passava. "Dizem que ela conversa com os espíritos da floresta, por isso o pai a tranca", cochichou uma mulher. Elara apenas manteve os olhos no chão. "Quem avisa amigo é", pensava, lembrando de uma frase que sua mãe costumava dizer. Ela não podia arriscar olhar para cima. O açougue de Belina ficava perto do mercado principal, um lugar que cheirava a temperos e carne fresca. Belina, uma mulher rechonchuda com um sorriso cansado, era a única pessoa que lhe oferecia alguma gentileza. Elara limpava, moía ervas e carregava barris. Ali, entre as tábuas de cortar carne e as luzes bruxuleantes, ela era apenas Elara, uma garota invisível, mas segura. Ao anoitecer, depois de um longo dia, o sol se punha, pintando o céu de laranja e violeta. Elara caminhava para casa. Ela havia pegado um atalho perigoso, uma trilha mal cuidada que passava pelos limites da floresta de Krá. Não era o caminho mais seguro, mas era o mais silencioso, longe dos olhares cruéis. O silêncio da floresta era estranhamente reconfortante. O cheiro de musgo e terra fresca a envolvia. Foi então que ela ouviu um gemido baixo, doloroso. Não era um animal comum, nem um grito humano. Seu coração parou. Ela esquadrinhou a mata densa à sua esquerda. E então ela ouviu um lobo imenso, de pelo castanho dourado, jazia curvado sob um tronco caído. Seu pelo estava encharcado de sangue escuro ao redor da pata, onde uma armadilha de caça de ferro enferrujado se fechava cruelmente sobre o membro. Cada respiração dele era superficial e sofrida. Elara não correu. Ela deveria ter gritado e voltado para a segurança, mas não o fez. Seu movimento foi lento, instintivo, como se fosse puxada por uma força maior. O lobo não rosnou, nem mostrou os dentes. Ele apenas a observou. Seus olhos, de um verde esmeralda vívido e penetrante, não eram selvagens. Eram conscientes, alertas. Ela se ajoelhou, as mãos tremendo ligeiramente, as palmas abertas. Psss! Ela sussurrou, pela primeira vez em anos usando a voz. O som era áspero, mas doce. Está tudo bem. Não vou te machucar. Vou te ajudar. O lobo piscou lentamente, sua confiança sendo depositada naquela garota humana ferida. Elara procurou e encontrou uma barra de ferro abandonada, meio enterrada na lama. Ela se apoiou. Tentou de novo e de novo,
a força vinda de uma necessidade desesperada. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, ela pensou, forçando o metal. Com um último empurrão, a armadilha rangeu o suficiente. O lobo puxou a pata livre, com um som úmido e agudo, caindo exausto no chão. O sangue jorrava. Elara rasgou a bainha de sua túnica e enfaixou o corte, apertando firmemente. Vai ficar tudo bem agora, ela sussurrou, a voz sumindo. O lobo não lutou. Ele a observava com um olhar que a fazia sentir que não estava apenas sendo vista, mas compreendida. Ela ficou ao lado dele por um longo tempo, as mãos sujas de sangue e terra. Eventualmente o lobo se levantou, cambaleante. Você não pode andar sozinho, ela murmurou. Venha. Juntos, eles caminharam pela mata, ele mancando, ela firme, até alcançarem um velho celeiro esquecido, aninhado perto da beira da vila. Ela o ajudou a entrar. O celeiro cheirava a feno velho e bolor, mas estava seco e seguro. Elara deixou-o deitado sobre uma pilha de panos velhos. Eu volto, ela prometeu, acariciando suavemente seu pelo emaranhado. Ele não se encolheu. Ela correu de volta ao açougue de Belina, pegando alguns pedaços de carne crua. Belina estava distraída, reabastecendo os estoques, e Elara deixou uma nota rabiscada. Pagarei depois. De volta ao celeiro, ela ofereceu a carne ao lobo, que a rasgou com uma fome silenciosa. Ela não sabia quem ele era. Não sabia que acabara de salvar Lucian, o irmão mais novo do Alfa Kael da Matilha Carvalho, guardiã dos territórios de Krá. E ela não sabia que, das sombras da floresta, vários pares de olhos haviam testemunhado cada movimento seu. Kael de Carvalho estava ali, oculto pelas árvores com seu beta e alguns de seus homens. Eles seguiram o rastro de Lucian. O que encontraram não foi um campo de batalha, mas uma garota, uma humana, ajoelhada ao lado de seu irmão ferido, agindo como um espírito guardião. O maxilar de Kael se apertou. Ele viu Elara rasgar sua roupa para tratar a ferida, tocando Lucian sem medo. Seus homens trocaram olhares, mas os olhos de Kael nunca deixaram. Quando Elara fechou a porta do celeiro e se virou, limpando o suor e o sangue do rosto, a escuridão engoliu seus passos. Mas o olhar que a seguiu era mais do que curiosidade, era reivindicação. Kael havia visto o suficiente. Ele tinha visto a dor dela, o medo em seus olhos na cabana, e agora a coragem silenciosa que a fazia enfrentar um lobo ferido para salvá-lo. Ela era frágil, humana, mas não era fraca. Ela carregava um peso silencioso, e Kael sentia isso em seu peito como um eco. Ele continuaria observando, sempre das sombras. Por ora, ele garantiria que ela não precisasse mais lutar sozinha. O Alfa Kael deu um passo para trás, deixando o cheiro de pinho e terra molhada cobrir seu rastro. Ele tinha um irmão para levar para casa e uma garota para reivindicar, quer ela soubesse ou não o que ele era. O mundo estava prestes a girar, meu filho, e Elara seria o seu centro. Ele prometeu a si mesmo que ela nunca mais sentiria medo. Deus me livre, mas quem me dera ter encontrado a companheira. Kael sorriu, uma sombra de predação passando por seus olhos esmeralda. Ela era dele, e agora ele faria qualquer coisa para fazê-la saber. O Alfa Kael de Carvalho não perdeu tempo.
A escuridão da floresta era sua aliada, e o cheiro doce e enferrujado de sangue de Lucien era seu guia. Em minutos, ele estava no celeiro esquecido, movendo-se com a graça furtiva de um predador. Lucien, ainda em forma de lobo, estava fraco, mas seguro. A bandagem feita pela humana, rasgada de sua própria túnica, cheirava a pinho e a um aroma sutil de lavanda. Um cheiro que fez o peito de Kael apertar. Era o cheiro de Elara. Kael levou Lucien, nas costas de seu beta rio, de volta à fortaleza de Carvalho, uma estrutura robusta de pedra e madeira, que servia como a sede da matilha. Enquanto Lucien era tratado pela curandeira do bando, Kael ficou na sala de mapas, traçando rotas e planejando. Ela é humana, Kael, disse Rio, cético, observando o Alfa riscar um círculo ao redor da cabana de Elara no mapa. Não tem cheiro de matilha. É impossível que seja a companheira. Bateu a mão na mesa, o som seco ecoando no silêncio da noite. Ela tratou Lucien. Ela arriscou a própria vida. E ela sentiu o chamado. Eu senti. O tempo mostrará quem é quem. Lucien só está vivo por causa dela. O Alfa vestiu um gibão de couro reforçado e um manto grosso. Ele não esperaria, não podia permitir que a dor a tocasse novamente. No dia seguinte, a rotina de Elara no açougue de Belina era a mesma, mas algo nela havia mudado. A quietude era a mesma, mas o pânico sob sua pele havia diminuído. O alívio de ter ajudado o lobo era um bálsamo temporário. O cheiro de carne fresca e temperos no açougue era reconfortante, mas a dívida a incomodava. Ela lavava a tábua de cortar. O som da faca raspando a madeira dura era um ritmo monótono. Não se preocupe com a carne, criança, Belina disse, sua voz rouca, tirando Elara de seus pensamentos. Um homem grande, de olhos verdes, passou aqui antes do sol nascer e pagou mais do que devia. Disse que foi uma gentileza por sua bondade. Quem diria, hein? Elara congelou, os olhos arregalados. Um homem grande, de olhos verdes. Não havia outro. Ela não fez perguntas. Engoliu o nó na garganta. O Alfa estava observando. Não era um sonho. Aquele olhar intenso que a reivindicava na floresta agora era uma presença real, silenciosa, mas tangível. A tensão, contudo, não vinha apenas de Kael. Geraldo de Montemor percebeu a mudança. Ele era um mestre em sentir o cheiro do medo e do desespero, e nos dias seguintes, o cheiro de Elara estava diferente. Menos encolhido. Havia uma estranha resistência em seu silêncio, uma pequena chama de coragem que ele não reconhecia. Naquela tarde, Elara estava voltando para casa, andando pela periferia da vila, onde o chão era de terra batida e o ar era fresco, misturado com o cheiro de esterco e feno. 2 jovens vadios da vila, conhecidos por roubar e importunar os mais fracos, estavam esperando. Eles bloquearam seu caminho, rindo alto. Elara apertou o embrulho de pão integral que Belina lhe dera. Ela já estava se preparando para desviar, para suportar o insulto silencioso, quando um ruído alto e súbito explodiu na floresta vizinha. Era o som de galhos sendo partidos com força sobrenatural, seguido por um rugido gutural que fez o chão vibrar. Os cães da rua começaram a latir histericamente. Os vadios empalideceram,
Seus sorrisos sumiram. Deus me livre, um deles gaguejou. Vamos embora. É o monstro de Kra. Eles fugiram, tropeçando no caminho, deixando Elara sozinha. Elara olhou para o limite da floresta. Nada. Apenas a névoa fria rastejando entre os troncos escuros e o cheiro forte de pinho. Mas ela sentiu. Aquele rugido não era de um animal selvagem. Era um aviso, uma proteção. Kael estava a cerca de 50 metros, oculto pela folhagem densa. Sua pele estava quente e arrepiada, seus olhos brilhando no escuro. Ele não havia se transformado completamente, mas o som que ele emitira era suficiente para dissipar qualquer ameaça humana. Ele observou Elara continuar seu caminho, a testa franzida em confusão, mas sem medo. Ele não era o único preocupado. A matilha de carvalho, embora leal, estava tensa. O Malfa não reivindicava uma humana, especialmente uma sem laços de sangue conhecidos, e ainda mais uma marcada pela desgraça e pela mudez. Ela nos causará problemas, resmungou Torvin, um lobo mais velho e ranzinza. Problemas são a nossa especialidade, Kael respondeu, sem se virar. Ela é a minha e eu a protejo. Não estou pedindo permissão. Kael intensificou sua vigilância. Ele aprendeu a rotina de Elara, o caminho do açougue, o medo da cabana, o pequeno estoque de pão seco que ela guardava debaixo do colchão. Ele sentiu a raiva de Geraldo, um cheiro pútrido que se tornava mais forte a cada gole de hidromel. Kael enviou discretamente um de seus betas para a taverna favorita de Geraldo, instruindo-o a garantir que o pai bebesse demais e chegasse em casa tarde e inofensivo. A interferência funcionou. Elara teve 3 dias de paz relativa. Ela não ouviu o ranger do chicote, nem os gritos. Ela conseguia dormir. Mas Geraldo era um homem que não aceitava que seu alvo de raiva estivesse fora de alcance. Na noite de quinta-feira, o céu estava limpo, mas o ar era elétrico. Geraldo havia chegado em casa mais cedo, irritado por ter sido expulso da taverna por causar problemas. Ele estava sóbrio o suficiente para ser perigoso, e furioso o suficiente para ser imprevisível. Elara estava no pequeno quarto, costurando uma fenda em seu manto, quando ouviu o som da tranca da porta de entrada sendo fechada com um baque seco. Seu coração começou a martelar contra as costelas. O cheiro de álcool velho subiu pela escada. Ela não teve tempo de reagir. Geraldo irrompeu pela porta, sem aviso. Seus olhos, vermelhos de raiva, focaram-se na agulha e linha nas mãos dela, no pequeno pedaço de normalidade que ela tentava costurar. Você está muito quieta, passarinho, ele sibilou, a voz baixa, perigosa. Muito calma? Quem você pensa que é, que pode me desafiar com o seu silêncio? Ele avançou, não com o chicote, mas com a mão aberta, agarrando o tecido do manto dela e rasgando-o em um som estridente. Você pensa que tem um anjo da guarda agora? Ninguém se importa com a muda. Ninguém! A raiva dele era um cheiro forte de hidromel e suor velho que sufocava o ar. Elara não correu para a janela, não tentou gritar. Ela sabia que gritos eram inúteis. Ela recuou até a parede, os olhos azuis fixos nos dele, uma nova decisão endurecendo sua expressão. Ela não imploraria. O primeiro soco atingiu seu rosto, estourando seu lábio e a fazendo cambalear contra a parede. O segundo a atingiu no estômago. Elara desabou. Do lado de fora,
Kael sentiu o tremor de sua dor através da floresta. Não era o cheiro do medo de Elara que o atingiu, mas o cheiro de raiva destrutiva. Ele estava perto, mas não perto o suficiente para entrar na casa sem causar uma cena que exporia sua natureza. Ele ouviu o som de vidro quebrando no interior da cabana. A tensão aumentou, sufocante. Kael fechou os olhos, respirando fundo o cheiro de Elara, lavanda e sangue. Quem semeia vento, colhe tempestade, pensou o Alfa, enquanto a força de sua decisão final o levava ao limite. Ele esperou apenas mais um segundo. No momento seguinte, a porta da cabana se abriu com um estrondo violento e Kael viu a silhueta dela correndo para a escuridão da noite. Ela estava sangrando, mas estava correndo para a floresta. Kael não hesitou mais. Sua forma humana se desfez em um rugido, e ele correu atrás dela, sabendo que a calmaria havia acabado. A crise estava iminente, e ele finalmente a encontraria, não nas sombras, mas na escuridão. A tempestade não era apenas chuva, era fúria, despejada do céu como uma maldição divina. Elara corria descalça, a túnica rasgada e encharcada grudada em sua pele. Ela não estava fugindo para a floresta, mas de casa. Seu corpo era um mapa de dor, costelas gritando a cada respiração, o lábio partido, o sangue quente escorrendo pela lateral do rosto e misturando-se à água fria da chuva. O chão de Kra era traiçoeiro. Raízes escorregadias e pedras afiadas rasgavam seus pés, mas ela não parava. Seus pulmões queimavam, e a escuridão era absoluta, quebrada apenas por relâmpagos intermitentes, que revelavam brevemente a silhueta ameaçadora de Geraldo, a poucos metros atrás, brandindo o cinto como um demônio. Volte aqui, sua vadia muda. A voz dele, distorcida pela chuva e pela bebida, parecia um trovão pessoal. Elara se jogou atrás de um carvalho maciço, o tronco frio contra suas costas nuas. Ela engoliu o sangue e o ar, sabendo que estava no limite. O pânico era uma maré alta, e desta vez o silêncio não a salvaria. Ela tinha que correr. O que não mata, ensina a viver. Mas ela sentia que estava prestes a morrer. Ela deu um passo adiante, mas sua perna fraquejou. O segundo soco de Geraldo havia atingido mais fundo do que ela imaginava. Ela caiu de joelhos na lama fria, a escuridão girando ao seu redor. Nesse instante de rendição, com a dor física superando o pavor silencioso, a barragem de sua mente se rompeu. Ela não pensou em palavras, mas em pura e desesperada necessidade. Kael, o grito não era dela, não em seu timbre humano e áspero. Era uma nota limpa, urgente, que rasgou o véu entre o mundo dela e o mundo que a observava. Não havia som, mas era mais alto do que o trovão. Na fortaleza de Carvalho, a quilômetros de distância, Lucian, deitado, gemendo pela primeira vez desde que fora ferido, ergueu a cabeça. Rio, que checava os mapas, cambaleou. Todos os lobos da matilha sentiram o choque, a assinatura inconfundível. Era a companheira. Kael, o Alfa, estava a poucos metros de Elara, rasgando a floresta em sua forma lupina massiva. Ele ouviu o grito silencioso, e a onda de terror e dor dela o atingiu como um maremoto gelado. O Link estava ativo. O laço que ele buscava em segredo havia se manifestado no momento exato de sua queda.
Ele parou, a centímetros dela. O grande lobo castanho-dourado, com olhos esmeralda que queimavam na escuridão, abaixou o focinho. O cheiro de Elara, lavanda, pinho e agora um jorro de sangue fresco. Era tudo o que importava. Ele a viu, frágil e quebrada, ajoelhada na lama, os olhos azuis arregalados de choque ao ver a criatura gigantesca parada sobre ela. O alívio e o pânico lutavam no olhar dela. Geraldo, cambaleando, irrompeu da sombra dos pinheiros. Sua desgraçada! Ele gritou, mas o som morreu em sua garganta. Ele viu o lobo. Não um animal magro, mas uma besta de lendas, que exalava domínio e morte. Um ser que parecia ter emergido das profundezas de Krá para protegê-la. O lobo de carvalho. Geraldo congelou, seu medo alcoólico substituído por um terror sóbrio e ancestral. O lobo rosnou. O som não era apenas um aviso. Era uma demarcação de território que vibrava na terra molhada. Kael não precisou se transformar. Sua forma lupina era o suficiente. Ele deu um passo lento, posicionando seu corpo maciço entre Elara e seu pai. Meu. Geraldo soltou o cinto, que caiu na lama com um baque patético. É muita areia para o caminhão dele. O pensamento atravessou a mente do homem enquanto ele recuava, tropeçando no próprio terror, voltando para a escuridão que o havia gerado. O Alfa ignorou o covarde. Sua atenção estava totalmente em Elara. Kael recuou meio passo, e a transformação veio com uma explosão de poder. Ossos estalando e músculos se reconfigurando em uma fração de segundo, fumaça quente subindo da lama. Em seu lugar estava Michael, o Alfa, nu, musculoso, o corpo coberto de chuva e sujeira, a fúria em seus olhos esmeralda mal contida. Ele se ajoelhou e a pegou no colo. Elara era leve como uma pena. Você não está mais sozinha, companheira. Ele rosnou, usando a palavra em um dialeto antigo, a promessa selando o ar. Elara apertou as mãos contra seu pescoço. Pela primeira vez, ela sentiu a segurança absoluta. Sua dor era imensa, mas a chama de medo em seu peito havia se apagado. Ela estava a salvo. Kael se levantou, segurando-a junto ao peito. Riu! Ele rugiu, o som amplificado pela floresta. Em segundos, o beta-rio surgiu, seguido por 2 outros lobos em forma humana, todos encharcados e tensos. Leve-a, Kael ordenou, a voz grave. O celeiro. Tragam a curandeira. Ninguém a toca até que eu chegue. Rio assentiu, mas Kael não a soltou. Ele olhou para a cabana abandonada, sentindo o cheiro repugnante do homem que ousara machucar a sua. Vá, Rio insistiu, sabendo que Kael iria atrás de Geraldo se ficasse mais um segundo. Kael finalmente entregou Elara aos braços firmes de Rio. Ele observou até que a silhueta dela desapareceu na escuridão. Então ele se virou. O Alfa voltou para a cabana, não como um homem, mas como o monstro que Geraldo temia. Seu rugido ecoou na Vila da Neblina. A crise não estava resolvida, estava apenas começando. Ele faria Geraldo pagar cada segundo do sofrimento de Elara. E o mundo veria que o Alfa de Carvalho havia, finalmente, reivindicado a sua companheira. O mundo gira, meu filho, e agora ela estava sob a proteção do rei. Antes de continuar,
Me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. Kael de Carvalho não tinha tempo para a humanidade. Seus ossos estalaram novamente. O retorno à forma lupina, um rugido abafado de fúria. A cabana de Elara não era mais um lar. Era o epicentro de uma infâmia, e ele a rasgaria em pedaços. O cheiro de Geraldo de Montemor era fácil de rastrear. Hidromel, suor e agora, um medo paralisante que se agarrava à lama. Kael não correu. Ele voou. Cada passada de suas patas maciças era uma promessa de vingança. A chuva, lavando o sangue de Elara de sua pelagem, mas não de sua alma. Geraldo, cambaleante cego de terror, mal havia alcançado a borda da estrada principal quando o chão tremeu. Ele se virou, e a única coisa que viu foi o vulto castanho dourado, olhos esmeralda queimando na escuridão, maior do que qualquer pesadelo alcoólico que já tivera. O monstro de Krá. O homem soltou um guincho patético, mas antes que pudesse sequer tentar a fuga, Kael o alcançou. Não houve luta, houve apenas a submissão do fraco ao rei. Kael cravou suas garras na lama, parando a centímetros do corpo trêmulo de Geraldo. O alfa não mataria a companheira como o sangue de seu agressor, mas a mensagem seria clara. Um rugido irrompeu, uma onda de choque sonora que derrubou Geraldo na lama fria. O lobo elevou seu corpo, a sombra projetada sobre o homem que se encolhia. Kael usou a força do seu focinho e das patas para rasgar as roupas de Geraldo, expondo a pele e o medo. Ele quebrou o braço direito do homem com um golpe seco, garantindo que ele nunca mais brandisse um chicote. Geraldo gritou, não o grito bêbado de dominação, mas o grito quebrado do oprimido. O som foi música para os ouvidos de Kael. O alfa se afastou lentamente, rosnando uma ameaça silenciosa que Geraldo entenderia até o fim de seus dias. Se você sequer cheirar o ar que ela respira novamente, eu o caçarei até as profundezas de Krá. Kael olhou para a cabana, já sentenciada ao abandono, e correu de volta para a floresta, o cheiro de Elara o puxando para a segurança. O mundo gira, meu filho, e agora o carrasco estava quebrado. Elara acordou em um mundo de calor. O ar não cheirava a mofo e hidromel, mas a ervas secas, feno limpo e pinho. Ela estava deitada em uma pilha de panos grossos e macios. O teto inclinado do celeiro esquecido estava iluminado por uma lamparina a óleo, e o som da chuva lá fora era suave, quase protetor. A dor ainda estava ali, aguda e latejante, mas estava sendo tratada. Uma mulher mais velha, de mãos firmes e cabelos grisalhos, estava limpando e enfaixando suas costelas. Era Íria, a curandeira da Matilha Carvalho. Rio e Lucian estavam parados à distância, tensos, mas em guarda. Elara tentou se mexer, mas Íria a repreendeu suavemente. Devagar, criança. Você tem costelas rachadas e muitas contusões, mas você está a salvo. A segurança era um peso estranho, quase insuportável. Elara olhou para Lucian, que estava em sua forma humana. A perna ainda enfaixada, mas os olhos esmeralda fixos nela com profunda gratidão. De repente, a porta do celeiro rangeu. Kael entrou, agora vestido com roupas de caça molhadas, mas limpas, o cheiro de chuva e poder. Ele estava calmo, mas a tempestade em seus olhos havia apenas diminuído, não desaparecido.
Ele dispensou Iria e os outros com um gesto. Deixem-nos. Rio hesitou, mas assentiu. Cael. Os homens saíram. O celeiro ficou em silêncio, apenas o som da respiração de Elara e o pingar da chuva. Cael se ajoelhou ao lado dela, a postura do alfa, mas a mão estendida era a de um homem cuidadoso. Ele não a tocou, apenas pairou sobre ela, seu olhar examinando cada ferimento. Elara finalmente conseguiu falar, mas não com a voz. A palavra veio limpa e aterrorizante em sua mente. Geraldo! Cael assentiu, sua resposta ecoando no mesmo espaço silencioso da mente dela. Ele não voltará a te machucar. Nunca mais. Ele está quebrado. A resolução na voz mental dele a atingiu com a força de um raio. Você me ouviu? Elara sussurrou, sua voz real, rouca e fraca, quebrando o silêncio de anos. Eu gritei seu nome. Cael sorriu de canto, um sorriso selvagem e bonito. Ele finalmente esticou a mão e roçou o polegar em seu lábio partido. Não foi um grito comum, companheira, ele disse. Sua voz grave, mas cheia de ternura. O seu usou o link. Você chamou seu rei, e eu respondi. Os olhos azuis de Elara se encheriam de lágrimas. A verdade não era uma ameaça. Era uma promessa. Ela não era uma aberração. Nem estava louca. Ela era algo mais, algo raro, algo poderoso. Eu sou uma muda, ela sussurrou, a vergonha antiga voltando. Cael balançou a cabeça, o polegar agora traçando a curva de sua testa. Você é a companheira do Alfa de Carvalho. Você é a voz que eu esperava há décadas, Elara. O seu silêncio estava apenas esperando o momento certo para se manifestar. E agora você está em casa. Ele se inclinou e a intensidade de sua presença a envolveu. O beijo não foi de luxúria, mas de reivindicação absoluta. Um selo. Uma promessa. Ele não estava pedindo, estava tomando sua dor, sua história e sua vida. Elara apertou a mão em torno do couro de seu gibão. Pela primeira vez, ela não teve medo da tempestade. Ela estava deitada ao lado do trovão. A vida dá voltas, e ela havia caído diretamente nos braços do seu rei Alfa. Agora, descanse, ele ordenou. Sua voz mental suave, mas autoritária. Tudo tem seu tempo. Eu a levarei para a fortaleza pela manhã. Lá você será tratada e seu lugar será seguro. E eu começarei a caçada ao seu passado, a mulher que deu à luz a voz que me salvou. A matilha precisa saber quem é a sua Luna. Amanhã encontrou Elara não em um celeiro úmido, mas na câmara principal da fortaleza de Carvalho. O quarto era vasto, revestido em carvalho polido e pele de animais, e exalava o cheiro inconfundível do seu Alfa. Cael havia cumprido sua promessa. Ela estava segura. A cura não foi imediata, mas foi constante. A velha Iria tratou as feridas com ungüentos de ervas e tecidos limpos, e a dor física de Elara começou a recuar. No entanto, o verdadeiro milagre foi a ausência de medo. O pânico de anos havia sido substituído por uma vigilância silenciosa, mas reconfortante. A presença de Cael, que nunca estava longe. Ele era uma sombra, um calor, um muro. A matilha, inicialmente cética, precisava de provas. A Alfa Cael não lhes deu a opção de questionar, mas a prova veio através de Lucian, seu irmão mais novo. Ela me salvou quando eu estava morrendo, Lucian explicou ao Beta Rio. Ela tocou o que éramos sem medo, sem saber.
ela não é como os outros humanos. O cheiro de Elara não era de uma loba, mas a pureza de seu espírito e a força de seu link mental eram inegáveis. A matilha se curvou, não a força, mas a verdade. Elara, a muda da vila, era a Luna que eles esperavam. Enquanto Elara se recuperava, Kael mergulhou na caçada ao seu passado. Ele enviou Rio para a Vila da Neblina e além, investigando registros e lendas. A verdade sobre Irene era rara e chocante. Irene de Montemor não era uma humana comum. Ela pertencia a uma linhagem quase extinta de shifters, que havia optado por viver em reclusão, quase dormência. Seu gene era recessivo, mas o link existia. A dor e o trauma da perda de Irene haviam forçado Elara, ainda criança, a suprimir sua voz. O bloqueio atuando como um fecho de segurança para sua habilidade psíquica inata. O grito desesperado na floresta havia rompido essa barreira, manifestando o link de companheira de forma violenta, mas definitiva. Deus escreve certo por linhas tortas. Iria murmurou um dia ao ver Elara rir pela primeira vez na presença de Lucian. A tragédia despertou que a paz havia adormecido. Quanto a Geraldo, a notícia chegou fria e rápida. Ele fugira da Vila da Neblina na noite seguinte à sua surra, o braço quebrado e a alma desfeita. Ele não ousaria retornar. Kael o havia caçado até a fronteira e o deixado com uma mensagem clara: viver em constante terror. Elara ouviu o relato sem emoção, apenas com uma quietude profunda. O ciclo estava quebrado. O que é do homem, o bicho não come, e o que não mata, ensina a viver. Ela havia aprendido a lição, e seu carrasco, finalmente, havia caído. 6 meses se passaram. O inverno de Kra havia chegado e partido, e com ele a incerteza. Elara se moveu pela fortaleza de Carvalho, com a confiança de quem conhece seu lugar. Seu silêncio não era mais uma defesa, mas uma escolha. Ela conversava, ria e debatia com Kael, usando tanto sua voz rouca, que havia se fortalecido maravilhosamente, quanto o link mental para se comunicar com ele e, em raras ocasiões, como a matilha. Uma tarde, Elara estava de pé no terraço da fortaleza, o sol morno da primavera banhando a floresta exuberante de Kra. Ela usava um vestido de lã fina, presente de Kael, e a luz refletia em seus cabelos loiros. Kael se aproximou por trás, suas mãos fortes pousando em seus ombros. "O que você vê, companheira?" ele perguntou, sua voz mental misturando-se à física, um hábito que haviam adquirido. "Eu vejo paz", ela respondeu em voz alta, virando-se para ele. Eles eram um espetáculo de força e ternura. Kael, imponente, o rei alfa que tinha encontrado sua igual, e Elara, a humana que salvou um lobo morrendo e despertou o poder adormecido dentro de si. "E os fantasmas?" ele perguntou. Elara sorriu, um sorriso completo que iluminou seus olhos azuis. "Quem vive de passado é museu, Kael. Eles se foram." Ele a puxou para um abraço, a intensidade do contato acalmando a ambos. O beijo foi longo, uma confirmação silenciosa de que eles eram o destino um do outro. O que os olhos da Vila da Neblina não viam, o coração de Elara agora sentia plenamente. Ela não era apenas uma sobrevivente. Era a Luna do Rei Alfa. Ela havia salvado seu irmão,
e ele havia salvado sua vida. Kael beijou sua testa, uma promessa de proteção eterna. Temos um longo futuro, Elara, e não haverá mais escuridão em seu caminho. Eu sei, ela respondeu, aninhando-se em seu peito. Eu não preciso mais correr. O Alfa Kael assegurou firme, sentindo a tranquilidade dela se misturar à sua. A vida deu voltas, e a garota muda, que havia sobrevivido à dor, agora reinava ao lado do lobo que ela salvara. A história da Matilha Carvalho havia finalmente encontrado sua voz. Falar é fácil, mas amar, eles descobriram, era a única verdade que importava. Fim. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.